Olá, pessoal. Estamos começando um novo podcast, Papo Nada Furado. Aqui hoje, com a minha apresentação, Rômulo Neto, e presenças ilustres falando sobre política. Temos aqui presente o Domingos Assunção, nosso colunista e parceiro do portal Roma News, da área tributária, e os vereadores, Matheus Cavalcante, do Cidadania, e Bia Caminho, do PT. Juntos vamos conversar um pouco sobre diversas ideias e dessa nova política em que eles representam jovens no primeiro mandato desse cargo público tão importante que é de vereador aqui na nossa capital, em Belém. Obrigado, bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Que seja aí um papo nada furado e de muitas ideias para que a gente possa discutir e debater para quem nos prestigia com a sua audiência. Bom, eu deixo assim meio que aberto para que a gente possa entender mais ou menos assim sobre essa nossa discussão de agora. Eu acho não. A primeira, não digo que seja a primeira pergunta, mas é um questionamento até que eu mesmo me faço e que eu aproveito e passo isso para vocês, para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais, já que vocês estão vivendo essa veia política e, querendo ou não, pela primeira vez como vereadores. A gente trata muito essa questão, né, Domingos? Eu acho que tu também escutas muito na área jurídica sobre a nova política, a velha política. Nas campanhas eleitorais isso é demais debatido. A nova política vem aí, nós estamos vindo com uma nova cara, com novas ideias, com novas propostas para você. A gente escuta muito isso nas campanhas e depois parece que isso acaba se diluindo. E a gente não consegue enxergar tanto. Por quê? Porque nós enxergamos novos rostos na política. A cada eleição, novos rostos aparecem. São vários, né? Muito jovens, e principalmente, que vão surgindo e, querendo ou não, vêm novas ideias. Mas a qualidade dessas ideias, elas conseguem ser postas no papel? É uma discussão que a gente pensa assim, enquanto vocês que estão lá, vocês conseguem trazer essas ideias para o dia a dia? E querendo ou não, com pensamentos diferentes, por partidos que pensam querendo ou não diferentes, como é que a gente consegue buscar esse equilíbrio? Eu acho que é um tema relevante a ser discutido e ouvir um pouquinho de vocês isso. Qual é o equilíbrio que a gente possa trazer para a nossa sociedade de uma forma que essa união seja feita, né? Para que esse trabalho seja mostrado e que essa nova política, como é prometido em campanha, realmente ela aconteça. Quer começar, Bia? Posso começar? Não é uma entrevista, mas assim, é um tema que a gente joga para que a gente possa Comece o bater debate, esse né? papo, exatamente. Gente, queria primeiro começar agradecendo pelo convite, Rômulo Neto, Claro. Domingos e todo o pessoal aqui da equipe do Roma News e do podcast. Queria dizer que é uma enorme satisfação estar participando aqui do podcast Papo Nada Furado, sobretudo com um tema que é tão pertinente. Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam falar, ouvir, se empenhar e até estudar política, porque eu acho, Rômulo, que primeiro de tudo a gente precisa dar um passo para trás. Antes de falar de eleição, a gente precisa tentar entender qual é o sentimento das pessoas quando a gente fala de política. Normalmente as pessoas, acho que a grande maioria da população, cerca de 90%, está insatisfeita com a política. E por que eles estão insatisfeitos com a política? Porque eles não sentem que a política realmente está trabalhando pelo cidadão comum, pelo cidadão que precisa, e não sentem que os políticos estão lá representando os seus interesses. Por vezes eles sentem que os políticos estão representando interesses próprios, ou às vezes estão tentando blindar certas discussões que deveriam estar sendo de um parlamento, que deveriam estar sendo travadas no executivo, que deveriam estar sendo tratadas em todas as esferas de poder. E essa frustração, esse sentimento de ausência de representatividade abriu um espaço, abriu um gap para que se surgisse o discurso da nova política. Mas a gente precisa definir o que é essa nova política. São pessoas novas, são pessoas jovens, são rostos novos. O que é isso especificamente? São ideias. São ideias, são o quê? Eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Não se trata apenas de juventude. Podem ser pessoas novas, porém,
podem ser pessoas com uma certa idade, uma idade um pouco maior. Eu acho que quando a gente fala de política, a gente fala de renovação. E é muito interessante a gente falar isso, porque na antiga legislatura, Rômulo, na legislatura 18ª, da 18ª para a 19ª, na eleição de 2020, aqui em Belém, nós tivemos 17 novos vereadores. De todos os 35 vereadores, 17 não se reelegeram. Isso é quase a metade, dá mais ou menos uns 49% a 50%. Isso daí foi o reflexo da insatisfação da população com aqueles vereadores que lá estavam. Isso aconteceu porque eles perderam a capacidade de representar os anseios da população, aquilo que a população precisava. E aí a gente veio com um discurso de nova política, de renovação, de pessoas jovens com outras ideias e, sobretudo, eu acho que esse é o principal ponto, com outras posturas. Essa é a principal questão. Não é só colocar pessoas jovens ou pessoas novas que tenham rostos novos, mas que tenham as velhas práticas. A prática do toma lá da cá, a prática de se blindar, a prática de fazer coisas que não estão ligadas ao anseio da população. A coisa que a gente mais ouve quando a gente fala de vereador, sobretudo vereador em Belém, é que os vereadores estão lá ou para mudar nome de rua, ou para dar título, ou então para criar dia municipal. Porque esse que foi o entendimento que a população criou a partir de um trabalho de parcela dos vereadores. Só que a gente precisa entender que essa política está no passado. As pessoas já não querem mais isso. E aí a gente precisa ter novas pessoas com novas práticas. Eu costumo dizer que agora a gente vai definir o que são novas práticas. O que são novas práticas? Ninguém vai reinventar a roda ou reinventar o fogo. Ninguém tem essa capacidade. A gente tem que voltar a práticas do passado, que já existem, que todo mundo conhece, mas que foram esquecidas por parte dos políticos. E até pela política, a classe como um todo. E o que são essas práticas? Prestação de contas, transparência, proximidade e, sobretudo, representatividade. Eu acho que o nosso principal desafio, enquanto mandatos novos, que vieram com essa pauta de renovação política, é ter novos atos, ter novas posturas e, sobretudo, reinventar o legislativo com base em boas práticas, que são essas que eu já falei para vocês. Claro, sempre trabalhando e, sobretudo, tendo como norte, além da eficiência do gasto público, mas, sobretudo, a probidade administrativa, ajudando e auxiliando o executivo naquilo que for possível e fiscalizando quando a gente achar que deve, quando a gente achar que tem problemas, mostrando o dedo, apontando onde é que está o erro, para tentar corrigir e melhorar, e criar uma sociedade e uma cidade cada vez melhor. Com certeza, até porque eu digo assim que não importa a idade, importa realmente a tua força de vontade de querer fazer. Um exemplo desse, salvo engano, você pode me corrigir, mas você foi a vereadora mais jovem da história, não foi? De Belém até então, a mulher... Exatamente. Ou seja, um reconhecimento e tanto. E mostra o quanto a população ela está buscando realmente novos perfis de candidatos que realmente possam ir em luta daquilo que eles mais almejam hoje. Entendeu? Realmente, eu acredito que sejam novas ideias. Entendeu? Então, assim, como o Matheus chegou até a conversar, a iniciar aqui, não é só os rostos, realmente são práticas passadas que as pessoas querem deixar de ver. Mas isso é um desafio e tanto. E como a vereadora mais mulher e mais jovem de Belém vê esse cenário? Eu primeiro agradecer o convite, né? Agradecer o espaço, agradecer vocês, toda a equipe que está aqui com a gente. Eu acho que eu faço parte, na verdade, de uma geração que vem de um processo histórico de ruptura, né? Por tudo que eu represento, e eu sempre falo que se eu não tivesse sido eleita vereadora, alguém parecida comigo teria sido eleita. Né? Por ser uma mulher negra, por vir de uma família de trabalhadores, por ser a primeira vereadora assumidamente LGBT dentro da Câmara Municipal de Belém, né? E a minha idade, eu acho que ela não é determinante, concordo com o Matheus nisso, né? Às vezes tem pessoas da nossa idade muito envelhecidas, dentro, às vezes, da própria Câmara Municipal, às vezes até mais novas. Eu sou desses que também acho que não é o principal. Mas acho que, no meu caso, é o marco de uma geração, né? Que foi atravessada por governos que deram a oportunidade da gente entrar na universidade, que deram a oportunidade da gente se tornar sujeito na história do Brasil. Né, em que a gente vê as mulheres negras, né, as pessoas LGBTs, alcançando cada vez mais espaços dentro da política institucional. E eu acho que eu faço parte e represento essa parcela da sociedade e que acreditou também, né, numa menina de 21 anos, né, que podia ser vereadora, podia representar, foram quase 5 mil pessoas que acreditaram, né, em 2020, que eu podia representar elas. Legal. Porque representava os interesses dela,
dentro de alguma esfera de poder. Eu acho que isso importa muito, né? Isso é muito valioso, né? Para a história da nossa cidade, para a história do nosso país, mas eu acho que também não é determinante. Eu acho que quando a gente chega na política, a gente chega com novas formas de fazer a política, né? Muito mais coletiva, né? Muito mais sem negociar quem a gente é. Eu sempre falo que eu sou a primeira assumidamente, porque a gente sabe que existem pessoas LGBTs dentro da Câmara que já existiram, mas que nunca tiveram a coragem de colocar na sociedade que eram aquilo, com orgulho e entendendo que também era político afirmar quem nós somos quando chegamos no poder. E eu acho que a nossa juventude também fala disso, né? De falar que a gente tem orgulho de ser quem a gente é dentro daquele espaço e que isso também está muito próximo do fazer a política do dia a dia, né? Porque quem vai na minha casa sabe quem eu sou, né? E essa mesma pessoa é a pessoa que vota em mim, né? Porque ela está muito mais próxima de mim hoje do que estaria 30, né, 40 anos atrás. Precisa se apresentar, né? A gente precisa se apresentar e, de alguma forma, as pessoas aceitaram isso lá atrás, não só aqui em Belém, mas no Brasil todo. E a gente vê também uma grande parcela de jovens dentro da política, né? E que nem sempre esses jovens têm essas práticas, né? Mas eu acho que a gente vai ver aí nos próximas eleições. No meu caso, por exemplo, fui candidata a deputada estadual agora nessas últimas eleições e tive quase o dobro de votos em Belém. Ficaste como a A primeira suplente do PT para deputada estadual. Isso significa que, de alguma forma, as pessoas aceitaram o trabalho que a gente está fazendo, estão entendendo, estão concordando. É um né? reconhecimento. É um reconhecimento e uma espécie de avaliação, né? Com certeza. Do mandato, né? Porque se não estivessem gostando, eu teria tido menos voto do que tive para vereadora. Mas se dobrei o número de votos é porque, de alguma forma, isso está fazendo sentido com o que eu mesma propus para as pessoas lá atrás. E eu acho que esse é um questionamento muito válido. E eu demorei um tempo também, acho que a gente até conversa sobre isso de vez em quando, eu e o Matheus, né? De entender quais eram os impasses da gente ser jovem, né? Dentro do espaço ali do parlamento. Existem muitas coisas que a gente passa que pessoas mais velhas do que a gente não passam. E eu acho que eu só fui entender mesmo e acreditar nisso quando eu tava lá dentro. Porque antes eu sempre ficava, gente, esse negócio de ser jovem não é a principal pauta, assim, né? Não é a principal pauta. Mas hoje eu acho que é uma coisa bem determinante, assim, bem significativa. A idade que a gente tem para estar dentro de um espaço de poder, que é o nosso caso, né? Eu acho a política um ramo da atividade do ser humano muito traiçoeira. Sério, para mim é um pêndulo. E temos exemplos práticos agora. Você fala em renovação, né? Mas você vê um fluxo desse pêndulo que você teve quase 16 anos da esquerda no poder, né? Se você contar o primeiro mandato do Lula, o segundo, Dilma e depois Dilma, né? Aí nós tivemos aquelas revoltas lá de 2013, um processo de, talvez... Acho que elas começaram em 2012, né? Não é só pelos 20 centavos, é por muito mais. Exato. Começou essa história toda, não é? Aí depois nós tivemos o quê? O impeachment da Dilma e depois a eleição do Bolsonaro. Depois da eleição do Bolsonaro, os 4 anos da eleição, agora quem volta ao poder? A esquerda. Trazendo seu principal líder, o Lula. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que a política, na ideia de renovação, ela é muito estranha. Ela é traiçoeira. Porque você vai com um sentimento de renovação, mas quem decide, efetivamente, é uma massa que às vezes não está muito preocupada com isso. Não é? Você pode ver agora, o Lula voltou ao poder. Não vou entrar no mérito de outras questões, mas o fato é que, nesse contexto de polarização, inclusive, eu não consigo enxergar no executivo uma renovação. Eu não falo nem pelo fato de o Lula ser do PT, porque poderia ser, de repente, uma outra figura da esquerda. E esse é um drama que eu acho que nós enfrentamos na política brasileira, a ausência de líderes de alternativas. Não é? Você tem o quê? Surgiu o Bolsonaro na direita, uma direita, enfim. Mas na esquerda continua o Lula. Você, por exemplo, é da esquerda. Você vê alguma alternativa ao Lula? Eu acho que aí tem um comentário interessante. Em muitos países do mundo, quem já governou por 2 mandatos não pode se candidatar de novo, justamente para tentar barrar isso daí. Porque quem governou 2 mandatos tem uma certa rejeição, mas também fez muitas coisas boas. Então tem uma certa aceitação e é um nome conhecido. Então alguns países do mundo, algumas democracias do mundo, como a norte-americana, não permite que a pessoa concorra ao 3º mandato. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: apesar de a gente ter visto uma eleição polarizada, aqui eu não vou entrar em questões políticas, a gente viu que não teve a chamada terceira via. Não teve alguém que teve expressão a nível nacional que estava sugerindo um projeto alternativo de poder. Aí eu acho que cabe aos sociólogos, antropológicos, explicar por que isso aconteceu. Estou só fazendo uma leitura descritiva. Mas isso não aconteceu. O que a gente viu,
Assim, infelizmente foi velhas práticas acontecendo e aquela briga de poder que ficou mais em debates pessoais do que em debates de proposta. Foge um pouco dessa ideia de nova política, digamos. Eu acho que foge um pouco. Porque se a gente for olhar, por exemplo, tem excelentes políticos que fazem trabalhos fenomenais e que estão lá para debater propostas. Vou te trazer um exemplo aqui. A eleição do Eduardo Leite e do Onyx Lorenzoni, candidato bolsonarista Eduardo Leite do PSDB. No debate, até o debate do segundo turno, o Onyx estava muito bem cotado e a probabilidade dele entrar era muito grande. Só que na hora que ele foi pro debate, ele falou tantas atrocidades e besteiras que o Eduardo Leite, de maneira clara, transparente, equilibrada e propositiva, falou aquilo que ele tinha feito contra o governador, a história política dele desde vereador até prefeito de Pelotas, governador, disse o que iria fazer, disse aonde errou e vai tentar melhorar e conseguiu se conectar com o povo. Ele prestou contas e deu as propostas que ele queria fazer. E a população naquele momento conseguiu ver nele um representante. Eu acho que a nova política é justamente isso. Uma pessoa equilibrada e moderada. Agora tem uma questão, tá? Trazendo para o dia a dia de vocês aqui. O Matheus falou assim que o vereador em Belém é conhecido por dar nome à rua, né, conceder título e uma outra questão que eu não lembro agora. Acho que é nome de rua, conceder título e criadia municipal. Muitos comentam isso, né? Mas tem uma questão. Nada contra, mas tem uma questão jurídica. É realidade. O município é tratado como o cocô do cavalo do bandido. Não é? É uma coisa inexpressiva. Bora só tomar cuidado com os termos, mas eu concordo contigo. Mas é isso. Mas é sério, o município é onde a vida acontece e as coisas fluem, as pessoas moram, etc. E é o ente que tem menos poder para decidir a vida. É o ente que deveria estar dando mais... É o ente que dá mais assistência, porque é ele que efetivamente gera as políticas públicas e vive aquela cidade, que o cidadão né? vive. Município, né? Eu acho que isso daí é importante, esse debate municipalista é uma coisa importante. E aqui em Belém, Domingos, ainda é pior, Rômulo, porque tem um artigo 75, inciso 5 da nossa lei orgânica, que ele, em tese, diz que a gente não pode fazer 3 coisas. A gente não pode criar despesa, a gente não pode fazer nada que implique exoneração de receita, que implique, enfim, em liberar dinheiro, em termos mais rápidos, e ele também diz que a gente não pode atribuir nenhuma obrigação ao município. Então, por exemplo, eu tentei fazer uma lei... Só sobra trocar o nome de rua. Só sobra tudo isso, né? Ele trava a gente muito. Tudo bem. Complexo. Olha, tem municípios, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele não tem artigo 75, então a capacidade legislativa é muito maior. Só que assim... O poder de autonomia se reduz, né? Mas assim, por exemplo, eu fui criar a lei de liberdade... Fui fazer a lei de liberdade econômica para Belém, que é uma lei nacional, e tentei fazer para Belém para criar várias prerrogativas para quem quer abrir empresa, para quem quer empreender, facilitando o processo, porque penso que isso vai facilitar não para os grandes, mas para os pequenos, que não tem como pagar advogado, contador, etc. E aí eu comecei a criar atribuições para o município. Foi uma das primeiras canetadas que eu peguei, e a minha lei, francamente, assim, pessoalmente, estava muito boa. Autoelogio. Mas aí depois eu tive que trocar tudo por princípio. Mas assim, essa daí foi um pouco da angústia que eu sinto quanto legislador, que queria fazer muito mais, mas não posso. Matheus, agora a Bia vai me dizer como é que ela enfrenta essa situação no cotidiano de trabalho dela. A população tem uma ideia de que o vereador pode realizar coisas, entenda-se obras ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas a gente sabe que a função do vereador não é essa. Não é realizar obra, não é fazer o papel do executivo. Tu sentes isso no teu trabalho? Aqueles que votaram em ti esperam isso de ti, que tu vá lá construir uma ponte no bairro deles? Ou não? Eles esperam de ti discussões mais ligadas a comportamentos, à vida social, e deixam essas exigências mais executivas a cargo da prefeitura? Eu acho que tem 3 pontos, né? Um é entender o que foi o processo do golpe da Dilma. Eu vou chegar no lugar onde vocês estão falando. Né? Na história recente do Brasil, eu acho que nós do PT não conseguimos realizar uma política para as cidades como deveríamos. Isso foi, além de vários fatores externos, enfim, internacionais, da conjuntura da América Latina, um dos processos que levou a 2013, né? A passagem foi o que mobilizou. A maioria das pessoas que estavam ali não estavam querendo o impeachment da Dilma no início, elas estavam querendo outra coisa. Né? Elas foram mobilizadas por uma pauta da passagem, depois foram virando outras coisas. Estavam motivando, né? E isso é um sintoma pra gente. Eu sou da área do urbanismo, né? Eu faço faculdade de arquitetura e urbanismo, se Deus quiser eu vou me formar. Outra luta que eu tenho. Eu faço parte de um laboratório ligado à discussão urbana, que é o Laboratório Cidade na Amazônia, lá na Universidade Federal do Pará. E realizei, inclusive, antes de ser vereadora, uma pesquisa sobre a financiarização das políticas urbanas em Belém. Então, quando eu chego para ser candidata a vereadora, eu entendia muito claramente qual era o meu papel de vereadora e de candidata a vereadora.
né? E discuti muito a cidade, o direito à cidade, na minha eleição. Então, as pessoas que votaram em mim já tinham uma noção, assim, do que era. Então, eu não tenho essa cobrança de ponte, Do que nada, esperavam. assim, né? De asfalto, Sim. né? De que eu vou distribuir cesta básica no final de todo mês, de que... Desse assistencialismo que é o que toma conta da maior parte da política em Belém. Assim, são poucos os vereadores que não têm isso como norte de mandato. E eu acho que sou uma dessas vereadoras que não tem o assistencialismo como... Porque também não acredito nessa prática política. Tá. E eu acho que a cidade... É muito difícil quando a gente chega no parlamento municipal e vê as atribuições, né? E que é muito mais travado do que a gente esperava. E eu, diferente do Matheus, sou uma vereadora da base da prefeitura, né? Votei e defendi no atual prefeito nas últimas eleições. Né? Meu partido faz parte do governo do estado. E ano que vem vai fazer parte da presidência. Sim. Né? Eu não sei como eu vou viver isso, né? Porque é muito mais difícil você defender as coisas, mas é também muito mais trabalhoso construir isso. E aí a gente vê que o orçamento municipal é extremamente limitado, né? O orçamento de saneamento que a gente tem para o Brasil, em termos de cidade de repasse, não dá conta de resolver os problemas das cidades brasileiras. Né? E a gente vê que, principalmente quando a gente pensa as periferias, né, que são não lugares dentro das cidades, são lugares onde as pessoas não têm título de terra, não têm acesso ao mínimo, que é o caso de Belém, de uma grande parte da cidade. A gente não tem orçamento nem para legislar sobre isso, nem para decidir, nem quando vai ser votado. Agora a gente está discutindo a LOA, né? A gente não tem como opinar sobre aquilo. E é, assim, revoltante, de alguma forma, né? O transporte público, por exemplo, é um caos. E a gente, mesmo que faça esforço, aquilo continua, parece que não consegue resolver o problema. E eu acho que as cidades brasileiras, elas têm um problema muito grande. Eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem hoje no Brasil, porque diferente do Estado e da Federação, é onde as pessoas moram, né? Onde elas vão dormir, é onde elas vão deixar o filho na creche, é como elas vão se locomover, é como elas vão viver a sua vida cotidiana. E é muito difícil que a gente consiga fazer mudanças grandes sobre isso, né? E é muito, pra mim, não sei pro Matheus, mas pra mim é muito angustiante, né? Ver a quantidade de burocracia, de impasse que a gente tem, de quantidade de passos que tem que dar. Em resumo, vocês têm novas ideias, mas há muitos entraves. Muitos entraves, né? E muitas coisas que também não estão na nossa alçada. Por exemplo, definir esses orçamentos. A gente vai precisar votar no Congresso Federal, vai precisar ir para a presidência, vai precisar ir para o Senado, vai precisar voltar, vai precisar, né, reconstruir toda uma política de governo para que a gente consiga resolver problemas que a gente queria, né, que a gente olha as ruas alagando, vê as pessoas perdendo as coisas e se revolta com aquilo, mas sabe se repetindo, que é vocês o nosso poder de fogo também sobre aquelas situações, às vezes é muito limitado por toda a estrutura governamental que o Brasil tem, que não adota, apesar de a gente ter colocado na Constituição, né, os movimentos de moradia, os movimentos de direito à cidade, terem conseguido colocar a cidade como um ente vivo na Constituição de 88, a gente não conseguiu ainda transformar isso de fato. Por exemplo, a gente está aí numa revisão do plano diretor que não sai, né, mais Nunca. de 13 anos. Tem pelo menos aí Quantos anos? 4 anos, era pra ter 4 sido anos. revisto em 2018. Caramba. Ainda não foi revisto. Agora tem uma coisa que eu tenho curiosidade, por exemplo. Você falou, Bia, olha, eu sou fruto, tá, de uma nova realidade. Beleza? Vocês têm consciência do eleitorado de vocês? Quer dizer, nesse contexto da ideia de nova política, até de polarização, né, entre direita e esquerda, eu tenho a impressão de que hoje o campo da direita e da esquerda está muito mais definido do que nunca antes. Né? Uma das graves crises, uma das grandes críticas que se fazia ao tempo em que o PSDB era oposição, era de que não havia oposição efetivamente no Brasil, não é? Fala-se que a oposição surgiu depois já com a ascensão do Bolsonaro em 2018, não é? Mas o fato é que vocês, nesse contexto de polarização, de novas realidades, de nova política, da ideia de nova política, vocês conseguem associar os eleitores de vocês? Por exemplo, qual é o perfil do seu eleitor? Qual é o perfil do seu eleitor? Vocês conseguem ter essa dimensão ou não? Eu consigo, assim, a maioria dos meus eleitores são mulheres, né? A grande parte de 18 a 24 anos. Aí mais uma outra parcela grande de 24 a 35 anos, uma grande maioria de pessoas negras. E eu não tenho muita... A dimensão de classe, ela vai... Metade dos votos que eu tive foram dentro das periferias, né? Fui muito bem votado em vários bairros das periferias, mas metade também foi no centro da cidade. Seria um voto bem consciente, então, né? Um voto bem de opinião, que a gente chama, né? Que ele se identifica com você, né? Identificação. E o teu, Matheus? Pois é, eu não tenho como te dar, assim... na verdade, eu tenho, mas eu acho que o mais interessante é tentar te falar um pouco do que o meu eleitor espera. Porque, assim, se eu for te nichar aquilo que eu acredito que seja o meu eleitor,
pelas informações que eu tenho, sobretudo das redes sociais, eu vejo que ele é bem mais claro, só que eu tenho um pouquinho mais de mulheres. É engraçado isso daí. Acho que é porque a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. São pessoas de... Não sei. Mas olha, são pessoas de 16 até 28 anos. A esmagadora maioria são pessoas de 16 até 28 anos. E eu tenho uma fatia também que está um pouco mais até os 40. Mas até os 40. E assim... Bem além diversificado. Bem diversificado. Além de ser um pouquinho mais de mulheres, são eleitores que normalmente estão preocupados mais com pautas como fomento ao emprego e renda, combate à corrupção e detalhamento de gastos do orçamento. Enfim, são eleitores que estão preocupados com a qualidade do recurso público e onde ele está sendo investido. Eu acho que é mais ou menos isso que o meu eleitor espera. Essa é a representatividade que ele vê em mim. Uma vez eu fiz um quiz de avaliação do meu mandato, isso foi muito interessante. Foi aí que eu descobri que eu tinha mais mulheres eleitoras, porque mais mulheres, a esmagadora maioria foi de mulheres que respondeu os meus questionamentos, e eles perguntaram quais eram as pautas, e eu perguntei quais eram as pautas que eles tinham mais interesse. Eu pensei que segurança seria, tipo assim, a maior pauta, a pauta que eles mais se preocupariam, mas não foi. Eles falaram sobretudo de fomento ao emprego e renda, protagonismo jovem, acesso ao empreendedorismo, políticas públicas de oportunidade, e até fiquei surpreso com isso. Aí depois eles falaram de combate à corrupção e, por último, falaram de fiscalização do recurso público. Eles falaram que esses são os 3 principais pontos que fizeram eles votar em mim e fazem com que eles se fidelizem cada vez mais. Tive muita gente nesse questionário falando: não votei em você no primeiro turno, apesar de te conhecer da empresa jovem que você fazia parte, que era o Núcleo de Empreendedores Júnior, que foi de onde eu vim, mas votarei em você na próxima eleição, porque hoje vejo em você um representante. Isso daí é muito interessante, porque a gente começa a ver um reconhecimento. E eu acho que quando a gente fala de nova política também, Rominho, é fundamental que a gente fale de rede social. Porque eu acho que esse trabalho de prestar contas, que é uma coisa tão importante, a gente não conseguia fazer com tanta destreza como a gente faz agora, através das redes sociais. E eu acho que isso daí, inclusive, é uma ferramenta que diferencia a gente dos outros vereadores. Porque tem outros vereadores que, o cara não sabe nem operacionalizar um celular. Quem dirá gravar um vídeo, falar, etc. E hoje em dia é de extrema importância. Hoje, ontem, por exemplo, estava tendo uma votação de licença do prefeito na Câmara. Eu já estava conversando com meus seguidores numa live. Assim, eu estava conversando com meus seguidores numa live, tinha um que estava fora de Belém, tinha outro que estava trabalhando, enfim. Estavam fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu estava comunicando eles antes de qualquer um. E eles estavam criando essa conexão. Enquanto que os outros vereadores vão ter que chegar no gabinete para poder gravar vídeo, etc. E eu acho que essa daí que é o mais interessante de analisar tudo isso. Mas o outro ponto, que, enfim, eu não esperava tanto. Eu tenho uma parcela grande de eleitores que votaram no Edmilson, mas votaram em mim. Isso é incrível, porque assim, eu já me posicionei há muito tempo, desde o início do meu mandato, sendo líder da oposição Edmilson. Não que eu tenha algum desgaste pessoal com ele, não é por isso, mas eu acho que faz parte do jogo democrático. Sim, as nossas ideias colidem. E muita gente fala assim, olha, eu votei no Edmilson porque não ia votar no outro e acredito nele, mas votei em ti porque o teu papel mesmo é fiscalizar o Edmilson. Mas isso acontece muito, né? Acontece no Brasil muito. Isso é muito difícil. O pessoal da ciência política tem muita dificuldade em classificar os segmentos da população brasileira. Não é uma coisa democrata versus republicano, assim, bem definido. Porque, por exemplo, a pessoa pode votar. Eu tive vários eleitores que votaram em mim no Bolsonaro. Tá vendo? É inexplicável. É inexplicável, né? Inexplicável. E aí eles me pediam, porque tinha o santinho, tudo o meu era com Lula. Lula indo e vindo. E aí eles pediam assim, tira a foto do Lula, que eu quero ir só com a tua foto. Olha lá. Eles mandavam mensagem, muita gente, assim. Mas vocês acham que isso é bom ou não? Essa Tu não acha mesclagem. que isso é muita identificação com a pessoa? Pois é. Não necessariamente com partido ou algo do tipo, é com a pessoa. Assim, A falando gente fica se perguntando o que se falando- passa na cabeça da pessoa. Porque às vezes pode até tornar inviável o trabalho, né? De repente você Não, vota- olha, falando de identificar, acho que tem muito disso que o Rominho falou, de identificação, mas falando do processo como um todo, eu acho que ter um parlamento forte e várias pessoas de oposição é importante para a democracia, porque tem sempre um controle social sendo exercido sobre o executivo, que é quem vai realizar ou não as atividades que E a as pessoas diversidade, ela demandam. existe, né? Que mas bom ele- que ela existe. Mas ele tem que pensar o seguinte, se o cabra vota no Lula, não é? É. Pra Não faz executar sentido, né? alguma política pública e vota num candidato de oposição e fortalece a oposição, inviabiliza o governo do Lula, ou seja... Mas é que tá, a gente precisa debater o que é oposição. Sim. A gente tem que fazer oposição consciente. Eu jamais vou travar algum projeto do Edmilson que eu veja que vai ser bom para a cidade. Por exemplo, agora a gente vai Só votar. porque tu és oposição. Só porque eu sou oposição, eu vou atrapalhar o trabalho do cara e não vou deixar Belém Não caminhar. seria certo. Não é justo, não é Não certo. é justo. A gente vai votar agora o Bora Belém
e vai criar... Se a ideia for boa, por que não? A gente vai mudar algumas coisas para que as pessoas que recebam Auxílio Brasil e voltem a trabalhar continuem recebendo Bora Belém. Eu vejo isso como importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo de recuperação econômica. Saímos da pandemia há pouco tempo. Eu vou ser o primeiro a votar. Inclusive na Comissão de Economia, que eu faço parte, eu fui um dos primeiros a assinar. Porque eu sei que isso é importante para o município, é importante para as pessoas. É uma política pública dele. Mas eu não vou atrapalhar aquilo que é bom para as pessoas e bom para o município. Eu não tenho como fazer uma política de terra arrasada ou torcer contra Belém. Jamais. Eu só tenho que fiscalizar o executivo. Entendi. Agora, e tem uma coisa, por exemplo, também. Nós temos políticos de carreira no Brasil, né? Vocês têm políticos que estão desde 1900 e Adão. Exatamente, estão aí. Isso é compatível com a nova política ou não? Pode responder. Quer começar, Bia? Olha, eu Você acha que é importante a qualidade do trabalho ou tem que dar espaço para novas pessoas? É uma Assim, pergunta pertinente. vai para casa descansar, agora deixa espaço para mais um. parto Porque do muitos não querem sair, né? pressuposto que a maioria das pessoas que estão, inclusive me envolvi num processo judicial e Ave ganhei Maria. no ano passado. A maioria das pessoas que estão na política brasileira, elas vêm, inclusive tem várias pesquisas, né, sobre isso. Vem desde a escravidão, né? Desde o processo de colonização, desde o processo que as pessoas chegaram aqui e começaram a se organizar. E essas famílias foram se reinventando e mantendo suas pessoas no poder, de alguma forma, em toda a história do Brasil, não só na história da democracia do Brasil. Então, eu acredito que não tem como, assim, né? Eu faço parte de uma ala do PT, que é a ala, inclusive, do Lula, que defendo radicalmente alianças e defendo radicalmente que a gente consiga dialogar com todo mundo e montar governos amplos, né? Defendia a chapa Lula e Alckmin, toda a contradição que tem. É difícil, Fui é lá. difícil encontrar, né, espaço para todos. Mas acho que não é esse o caminho que eu, Bia, acredito pro Brasil, que eu quero ver, assim, né? Acho que é um processo necessário da gente entender que essas pessoas que estão aí, existe uma margem que a gente dialoga, uma margem que a gente não dialoga. Acho que isso não tem nada a ver com a nova política. Acho que isso é uma permanência de um modo escravocrata, né? Com muita raiz colonial que a gente tem no Brasil ainda hoje. E que a gente precisa tensionar isso. Mas acho também, e venho de lugares de muita tradição democrática, assim, né? O PT é um partido que tudo a gente vota, assim, a gente vota, tudo a gente vota, a disputa e a eleição é cansativo, inclusive, às vezes. Mas que se a gente não tem maioria, a gente não consegue mudar as coisas. Então não adianta a gente querer mudar alguma coisa no Brasil se a gente não consegue ter maioria no Congresso. Não adianta a gente querer, se a gente não consegue organizar as maiorias, organizar a opinião pública. Então, enquanto a gente vai negociando, vai se organizando, né? Em algum momento a gente fica maior do que eles. E eu acho que em algum momento na história do Brasil a gente vai conseguir superar esse modelo. Eu acho que não sou contra pessoalmente ninguém, mas acho que esse modelo de fazer política, ele é muito complicado, assim, né? E é muito prejudicial à história do nosso país. Mas tu quando não a és a gente favor vê... no caso das alianças. Não, eu sou Não, ela é a totalmente favor a da favor de aliança. aliança. Ah, tu és a favor. Aliança. Eu só fiquei na dúvida, Entendi. assim. Você Eu fiquei em defende dúvida. as alianças, eu compreendi bem, defende as alianças, defende a aliança Lula-Alckmin, apesar das contradições. Mas eu digo assim, por exemplo, há pessoas que estão na política no Congresso Nacional há anos, Sempre. décadas, Sim, entendeu? absurdo. Você é contra isso, Tem não? vereador que tá na Câmara há 20 anos. 20 anos, 20 anos. entendeu? É muito É tempo. muito É tempo, né? muito tempo. Quer dizer, a pessoa vira a política vira uma Dinossauro. profissão pra pessoa, Vira. né? Aí vem o pai, o filho, o neto, não sei o que, e vai perpetuando, né? Eu queria te fazer até uma correção. Eu acho que não é uma profissão. Acho que já virou um emprego. Sim. Ele já vê aquilo como uma relação comercial. Ele faz de tudo para buscar reeleição e ponto. Ele não tá lá para defender ideias. Ele só quer se reeleger. Se acostumou Eu também, né? vou te dar a minha humilde visão. Eu penso o seguinte, que... Não seria o propósito daquilo, né? Eu penso o seguinte, até remontando uma coisa que não tem nada a ver, mas acho que vai fazer um link interessante. Nós somos a geração millennial. A gente vai viver pelo menos aí uma Eu sou expectativa de vida. geração Z, tá? Já é geração Z. Depois. Qual a Meu Deus, diferença? é muita geração. Qual é a diferença? É que Eu eu me nasci perco Nascidos- nessas gerações. Nascidos a partir de... 99, eu sou o 99, primeiro ano da geração Z. Ela é geração Z, eu sou Eu millennial. sou geração Z também. Não quero nem falar minha, então. Mas provavelmente aqui todos nós somos millennials. Pelo menos millennials e Z. A gente vai viver 100 anos ou mais, a expectativa de vida cresceu muito, e a probabilidade é que a gente exerça ao longo da nossa vida pelo menos 3 profissões. Tem um estudo interessante sobre isso. E assim, eu levo isso para minha vida. Além de ser advogado, eu também estou terminando ciências contábeis e hoje estou vereador. Isso não significa que eu vou ser vereador para sempre e nem que eu vou ser político para sempre. Se eu sentir que eu já perdi a capacidade de representar os anseios da população, eu não tenho mais por que estar lá. Já perdi o propósito. Eu vou trabalhar com outra Exatamente. coisa.
A política ela tem que ser vista com uma finalidade. Não vai ficar pelo emprego, como É. tu falaste. Não é um emprego, é uma profissão. Porque na profissão tu tenta todo dia ser melhor do que tu já foi. E corrigir erros e tentar progredir. No emprego, aquela coisa que tenta te acomodar e manter sempre a tua reeleição. E aí eu acho que todo mundo perde com isso. Essa ideia do continuismo na política, pai, filho, sobrinho, etc, etc. Eu acho que ela é extremamente negativa. Tanto que eu trouxe até aquela pauta lá, quando a gente estava falando de reeleição do Lula, que tem países no mundo onde a terceira eleição ela é negada. Constitucionalmente, a pessoa não pode voltar ao poder. Ela tem direito até a reeleição e depois não pode mais. E eu acho que esse é o caminho. A gente sempre tem que ter uma renovação e, sobretudo, apoiar para que o processo eleitoral dê essa renovação ao longo de todas as eleições. É um negócio bem complicado, né? É bem complicado. Agora, tem uma coisa também, gente, assim, eu não sei como é que vocês se comportam em relação a isso, tá? Vocês acham que essa polarização, tá? Sob a perspectiva de ideias, tá? Simplesmente de ideias, é vantajosa ou não? Ter os campos definidos, ainda que isso não impeça o diálogo, mas ter o campo definido. O que é uma direita, o que é uma esquerda, de repente a renovação por segmento, né? Você fala assim, olha, eu sou de um partido que valoriza muito a participação popular dentro do partido por meio das eleições, às vezes até cansativo, não é? Mas, de repente, ter bem definida a ideia do que é esquerda, apesar das crises e das reviravoltas, você acha que há espaço de renovação na esquerda, nesse contexto de polarização? E você também, que está mais no campo daquilo que se chama direita? Eu acho que hoje no Brasil a gente tem uma esquerda, um centro, uma direita e uma extrema-direita organizada. Porque, desculpa te interromper, mas se fala muito também em união. Sim. Mas até que ponto essa união é válida enquanto a gente tem... Ela é uma união de ideias ou de conveniências? Esse é o ponto. Exatamente, porque são muitas ideias diferentes. Aí nós vemos por aí tantas discussões, né? Tantas situações, às vezes, lamentáveis, de brigas políticas, até dentro de casa, às vezes você família, percebe, de família, que cada um tem uma opinião. E assim, onde está a união aí? Entendeu? Eu defendo, assim, que tem que ter polarização. Uhum. Eu defendo que tem que ter hegemonia. Defendo, assim, Eu e defendo também. abertamente. Na esquerda, né, a gente tem uma discussão, que o PT é hegemônico, não sei o que, tem que abrir para outro partido. E aí tem uma fala do Lula que eu gosto, que ele fala assim, se quer ser maior do que a gente, cresce, né? Enquanto não cresceu, é a gente que é maior e a gente que vai dirigir o campo da esquerda. E a gente faz isso ao longo da história, né? A gente teve aí um processo dessa eleição que teve muitas alianças, mas o PT é o partido de 30% da população brasileira preferido. Então, a gente teve uma parcela grande de contribuição dessas alianças, mas teve também a figura do Lula, né? Por mais que tenha, enfim, gente que não concorda, não gosta dele e tal, ele existe, tá lá, Sim, né? claro. Isso é um fato. Uhum. Né? Ele tem essa preferência do eleitorado. E acho que a polarização com a extrema-direita no Brasil ela foi um problema muito grande. Tu fala que a oposição, que tem nessa ideia que a oposição surge com o Bolsonaro, eu lembro de eu criança, cresci numa família de gente do PT, né? Brigando com meus amigos vizinhos, assim, de 8 anos de idade, com bandeira do PSDB na rua, assim, eu com a bandeira vermelha, a gente com a bandeira amarela. Então, acho que a gente sempre teve uma polarização no Brasil. Só que acho que essa polarização, a direita se reinventou, mas acho que a direita se reinventou também de uma forma muito perversa para o nosso país. Né? Acho que a gente conseguiu ter essa extrema-direita que cresce de forma muito mais violenta e tudo se acirra muito mais nos últimos anos do Brasil, assim, né? Acho que a gente passou por processos democráticos e às vezes não democráticos também muito violentos na história recente do nosso país. Acho que isso está muito crescente ainda. E eu acho que a gente só consegue também fazer alianças como a gente fez nessas eleições quando a gente entende quem a gente é verdadeiramente, né? Quando a gente sabe, todo mundo sabe muito claramente qual é o programa político do Lula e sabe qual é o do Alckmin, e sabe que existem diferenças grandes ali. Sabe qual é o programa político da Simone Tebet, que também tem uma diferença grande no nosso programa político do PT. Eu te pergunto, como atender todas essas demandas? A gente não porque vai são atender. muitas. Eu acho que essa é a Né? ilusão. Porque são assim. muitas demandas. A primeira ilusão é que a gente não é igual, que a gente não vai entender que ninguém virou irmão porque disputou uma eleição junto. Mas a gente tem interesses em comum que nos levaram a estar juntos nessa eleição.
E acho que esse é o processo de aliança que a gente tem que pensar. Nem sempre a gente vai estar junto. Tem lugares que a gente vai divergir radicalmente. Mas acho que existe uma renovação grande no próprio Mas tinha PT. ideias que pesavam mais em conjunto. A gente tinha uma coisa que pesava mais, que naquele momento a gente definiu que era a democracia, né, e que fez com que todo mundo se aglomerasse em torno desse projeto aqui, né, assim como em torno do Bolsonaro tiveram outras coisas que aglomeraram gente por causa disso, que não necessariamente concordavam com tudo que ele estava fazendo, mas de alguma forma essas figuras que a gente tem hoje no Brasil, todo mundo que está em torno deles sem a tal da também. terceira via, como tu falaste. Acho que a terceira via ela se perde, né? Porque a gente tem uma polarização muito grande, mas que, voltando à renovação, quando eu fui eleita vereadora, a gente elegeu do PT mais de 600 jovens vereadores na última eleição. E a maioria dos vereadores de capitais eleitos foram jovens também. Então foi uma renovação muito grande dentro do próprio partido. Agora, nessas eleições, a gente conseguiu praticamente dobrar a nossa bancada de jovens deputados federais. Tem uma amiga que foi eleita no Mato Grosso do Sul, né, deputada federal pelo PT com 30 anos, com 29 anos, a Camila Jara. Então, que é uma pessoa que eu falo que ela nos representa ali, representa a nossa juventude, né? Elegemos a Dandara, que também é uma jovem com menos de 30 anos, em Minas Gerais, deputada federal. Então, acho que de alguma forma, e essas pessoas vieram de processos muito parecidos com o nosso, né? A nossa geração da esquerda se forma, né, na luta contra o golpe, se forma na luta pela liberdade do Lula, se forma na luta pela educação, ali no governo Bolsonaro, né? As grandes manifestações que a gente fez na rua, de processos próprios da democracia, a gente surge e vai empurrando. Não necessariamente, e aí quando a gente se elege, alguém não se elege, né? Isso gera um problema para essas pessoas, não pra gente. Mas de alguma forma a gente foi empurrando isso, né? É claro que é muito difícil quando tem ali pessoas que estão há 20, 30 anos, né, disputando, e não só pessoas, grupos políticos. E aí, para concluir, né, essa reflexão, eu acho que a nossa geração, e principalmente pessoas que vêm de mandatos como os nossos, que são mandatos muito mais ligados à opinião pública, ela empurrou e cavou espaços para que a gente chegasse nesses espaços de poder, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, renovar a política, assim, pisando na porta mesmo, para dizer que... E aí a gente forma de novos grupos políticos também, né? O grupo político que me elegeu vereadora no PT não existia antes de eu ser vereadora no PT, né? Então, isso... E existiam outros grupos políticos que estavam acostumados a manter... Podia até mudar o candidato, mas manter o espaço daquele grupo político. E aí a gente está formando, né, através desses processos da história recente do Brasil, novos grupos políticos que estão disputando a hegemonia dentro dos partidos como um todo. Eu acho que isso não é um fator exclusivo da esquerda, né? O próprio bolsonarismo, desde 2018, vem elegendo, né, várias outras novas lideranças dentro do campo deles. E que não eram necessariamente as pessoas lá enraizadas da direita que a gente tinha antes no Brasil, né? A gente conseguiu que a nossa geração se representasse ali nesse espaço. Eu me empolgo quando eu começo a falar. Olha, e na verdade a gente já falou pra caramba. Já tô até começando a me cortar. Tipo, 40 minutos, 30 minutos. Quando o papo tá bom, passa rápido. Quando o papo tá bom, passa rápido. Hora da despedida. Agora eu vou concluir, de verdade. Não, e acima de tudo, eu acredito, assim, que bate-papos como esse enriquecem, nos tornam pessoas, digamos, mais evoluídas no intuito de que escutar o outro é sempre bem-vindo, mesmo que não necessariamente seja a nossa opinião, não importa seja qual ela for. Então, muito se diz, política não se discute. E aqui a gente discutiu política e de uma forma respeitosa. E é assim que eu vejo, em qualquer que seja o lugar, que a gente possa discutir temas tão relevantes como esse, de uma forma que o respeito se ponha em primeiro lugar. Independente da sua ideologia, independente do que você pensa ou deixou de pensar, o importante é que o Pará, Belém, o Pará, o Brasil, o mundo de maneira geral, ele é diverso. Ele tem diferentes tipos de gostos, de personalidades, de ideias. E quando a gente se mantém sensato de se colocar também no lugar do outro e pensar diferente do outro, tudo evolui de uma forma interessante. Porque a gente consegue ficar, digamos, acima. Acima no sentido de que o respeito fala mais alto, a gente consegue debater e não brigar. E não achar que nós somos os donos da razão. Porque não somos. Porque existem diversos tipos de temas a serem discutidos e que cada um tem o seu ponto de vista.
Então, assim, o importante é como vocês estavam conversando, o Matheus, né, a Bia também, agradeço a presença de vocês, o Domingos, todos nós aqui presentes, estávamos conversando de uma maneira de que não importa a ideia que cada um está pregando de aceitação como o correto a seguir, mas sim entender de que se for o bem, de que se for para o bem da sociedade, há aprovação, há um empenho da aceitação, né, de pensar no coletivo. E eu acho que é isso que a bandeira política tem que ser. A gente precisa pensar no todo. A gente não pode pensar só no nosso quadrado. A gente precisa pensar no geral. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria, assim, ouvir um pouquinho de vocês, enquanto políticos tão jovens e que hoje estão no primeiro mandato como vereadores de uma linda carreira que, se Deus quiser, farão pela frente. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, para os eleitores de maneira geral, que possam ser o de vocês ou não. Quem é a Bia Caminha? Ela tá aqui para quê? No caso agora como vereador, pro belenense, né? Para Belém, para cá, para a capital. Quem é? O que você pode dizer hoje, deixar como uma frase, em poucas palavras, não só para tudo bem até aí? Não só para os seus eleitores, não só para os seus eleitores, mas por todo um município que lhe deu uma confiança de estar aqui presente hoje, representando a nossa capital? Eu acho que é difícil, né, falar em poucas palavras. Mas eu sempre me coloco como um sujeito que é coletivo e que foi construído na coletividade, né? A partir de lutas coletivas. Porque muitos podem pensar, não, a Bia é só da esquerda, a Bia só pensa dessa forma. Não, mas a Bia pode ser de todos, como? Né? Pelo contrário, eu sempre falo que todo mundo, quando a gente vai pra política, a gente tá defendendo o interesse de alguém. Claro, isso é natural. É mas quando a gente defende só os nossos próprios interesses. Exato. Né? Eu sempre falo que eu defendo interesses coletivos, né? Que são forjados na memória dos nossos ancestrais. Porque quando eu chego num espaço como esse, eu chego a partir de toda uma ancestralidade, não só de uma coletividade, mas de uma ancestralidade que lutou muito para que eu existisse na política hoje. Né? E eu tenho consciência disso, e consciência que eu tenho um dever cívico, assim, né? De representar essas pessoas e de alguma forma, conseguir que a gente repare a história de Belém para que a gente consiga viver numa cidade que não seja uma cidade que eu acho que não é hoje, né? E a gente olha isso pela câmera, é uma cidade dividida. A gente não vive numa cidade dividida, a gente não vive numa cidade do ódio, a gente não vive nessa cidade. A gente vive numa cidade que tem muitos problemas reais, e que também existe muita gente querendo, de alguma forma, contribuir com essa cidade. E eu sou uma dessas pessoas, né? Eu não sou mais especial do que ninguém, né? Mas sou uma dessas pessoas que tá ali para defender esses interesses, né? E que a gente consiga viver num lugar cada vez mais democrático e cada vez menos desigual, né? E justo, né? Justo com todo mundo que vive aqui, sem passar por cima de ninguém, sem precisar violentar, odiar ninguém, mas que a gente consiga construir isso também na coletividade, né? Porque eu acho que a política, se ela não for feita na coletividade, ela não nos interessa. E ela não nos serve e não serve a sujeitos como eu. Legal, obrigada, Bia. E você, Matheus? Posso falar? Pode. Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu acho que esse que é o link que a gente tem que criar. Eu sou o Matheus, eu sou um jovem de 25 anos. Eu saí também da insatisfação das pessoas com a política e decidi ser candidato. Eu acho que quando a gente fala de política, todo mundo tem aquela rejeição. E eu vi isso dentro da minha casa. Meus pais não são políticos e tiveram aquela rejeição à política que é natural do processo. E quando eu saí, foi um grande rompimento da minha casa, porque eu tinha uma carreira que eu estava seguindo e decidi largar tudo para ser político. Mas o que vocês podem esperar de mim? Sou uma pessoa completamente apaixonada por Belém, que acredito muito que Belém precisa ter um olhar mais atento. A gente precisa ter políticas públicas baseadas em evidência, não baseadas em ideologia, não baseadas em sentimentos. A gente precisa olhar aquilo que é a ciência e tentar colocar em prática aquilo. Eu acho que esse é o caminho para a gente começar a criar oportunidades para gerar um desenvolvimento social. E ele só vai vir através do desenvolvimento econômico. Então essa pauta de geração de emprego e renda, fomento ao empreendedorismo, auxílio na desburocratização do Estado, é uma pauta que eu decidi encampar muito, porque eu vi na trajetória dos meus pais como o empreendedorismo pode transformar a vida e a realidade das pessoas. E vocês podem contar comigo justamente para isso, para tentar lutar por esses espaços, ajudar quem quer produzir e fazer o Estado, sobretudo o município de Belém, ser mais eficiente, justamente trazendo as políticas com base em evidências, que eu acho que é dessa maneira que a gente tem que pensar. E, sobretudo, a pauta da justiça social é uma coisa que ela foi muito enraizada pela esquerda. Eu arrisco dizer que ela foi até sequestrada pela esquerda. Mas a pauta da justiça social é uma pauta que a gente só vai conseguir trazer e criar uma sociedade mais justa e igualitária, onde daqui a alguns anos a gente consiga falar de meritocracia de maneira aberta,
se a gente conseguir investir de maneira qualitativa o recurso da prefeitura, que apesar de ser pouco, mas tem como ser muito melhorado se a gente colocar naquilo que é prioritário e trazer a iniciativa privada para auxiliar a gestão municipal. É um pouco disso e muito obrigado. Valeu, Matheus. Obrigado, Bia. Obrigado, Domingos, por mais essa parceria. Faltou eu falar para os meus eleitores também. Quem sabe nas próximas eleições teremos um Mas novo eu estou muito candidato. satisfeito aqui, só para não tomar o teu tempo aí. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, pelo convite. Obrigado a todos e é isso aí, galera. Pessoal, nos acompanhem pelo portal Roma News, no nosso YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá no nosso canal. Aciona o sininho. Aperta no sininho, é importante. Aciona o sininho. Compartilha que os esse meus vídeo. amigos- Dá o like, tem que dar o like. Dá o like, é isso mesmo. E tamo junto, né? Juntos somos mais fortes aí na luta de uma sociedade mais justa e igualitária a todos. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.